Tudo bom, pessoal? Quero gravar um vídeo aqui para vocês, porque eu lembro muito do meu pai falando para mim, né? Quem acha que tem o direito de criticar, tem a obrigação de elogiar, quando é necessário, tá? Então, eu poderia fazer N vídeos aqui de críticas à política de Donald Trump, fiz muitos vídeos críticos à política do primeiro mandato do Donald Trump, fiz vídeos críticos à política do segundo mandato do Donald Trump, discordo de muitas posições deles, eu acho que o político ele tem que ser, acima de tudo, um diplomata, e Donald Trump está muito longe de ser um diplomata, mas quando algumas coisas são injustas, eu acho que por eu achar que eu tenho o direito de questionar algumas coisas, e eu sempre questiono com respeito, tá? Eu não tenho esse partidarismo, esse amor político com vieses radicais, muito pelo contrário, eu acho que eu tento olhar as coisas de uma forma muito fria e muito direta de como elas funcionam, e eu tento cuidar dos meus interesses dentro daquilo que eu acredito que seja o correto dentro da política. Então, por isso que eu faço muitas críticas. Jamais apoiaria um governo de esquerda, mas isso não quer dizer que eu apoie os erros da direita. Não apoio, tá? E vou sempre criticar, porque eu acho que, se eu acredito que uma ideologia política, ela me representa, ou ela pelo menos deveria me representar, eu tenho que criticar muito aqueles pontos nos quais eu não concordo com eles, porque senão eu me torno um deles. Né? Quer dizer, todo mundo olha para mim e fala, o Daniel é de direita, então o Daniel concorda com tudo o que qualquer político da direita faz, e não é bem assim, porque eu não concordo, né? Eu tenho uma filosofia, eu tenho os meus valores, eu tenho aquilo que eu acredito, e aquilo para mim é o que vale, e não aquilo que as pessoas que se dizem de direitas, e muitas delas não são, né? Elas estão ali porque foi o viés político que elas encontraram para se eleger, ganhar poder e tudo mais, mas não quer dizer que eu concorde com tudo. Porém, quando alguma coisa eu vejo que é injusta, eu acho que eu tenho a obrigação de vir aqui falar para vocês. Senão eu vou me tornar mais uma CNN, vou me tornar mais uma Rede Globo, vou me tornar mais uma Fox, onde só noticia coisa boa do que é interessante para eles, de onde eles recebem mais verba. Quando alguma coisa horrível, péssima acontece, e é do partido político deles, eles simplesmente fazem de conta que eles não viram. Olha só que coisa. Né? Eles não viram acontecer, então eles não noticiam. Se você se baseia por uma única rede de notícias, você está se tornando bitolado e vivendo dentro de uma bolha que é o pior para o desenvolvimento intelectual do ser humano. Né? Você precisa aprender a escutar o que você quer, o que você não quer, para aí sim você fazer o seu juízo de valor, certo? Vamos falar aqui então o que aconteceu. Eu tenho visto aqui, hoje é dia 12 de março, tá? Então, eu tenho visto nos últimos 3, 4 dias aí um monte de protestos e placas por causa daquele estudante que na verdade nem era tão novinho assim, mas um estudante pobre, coitadinho, né, entre aspas aí, que tem um green cardinho, na verdade, tem por enquanto, mas sabe Deus até quando, né, e que estava fazendo protestos na Universidade da Colômbia pró-Palestina. Eu acho que o povo palestino tem direito de fazer protesto contra uma guerra. Eu acho que qualquer povo tem direito de fazer protesto contra uma guerra, né? Eu acho que ninguém em sã consciência, com exceção de alguns aí que acham que estão em sã consciência, mas ninguém em sã consciência quer um conflito armado, principalmente se você é pai, se você é mãe, você sabe que nós estamos velhos, ninguém vai botar a gente ali na linha do fronte, mas nossos filhos a gente não sabe o mundo que vai ficar para eles depois, então ninguém quer um conflito armado, né? Então qualquer protesto pacífico, consciente, contra um conflito armado é uma coisa. Quando você começa a juntar ideologias dentro desses protestos para reafirmar algum ato terrorista ou algum ato que é contra alguns princípios, né, de paz, de tranquilidade, de respeito mútuo, aí fica um pouco complicado, tá? E aí, quando essas pessoas, principalmente esses jovens, que esse aí já não era tão jovem assim, tá? Mas no caso desse aí, que jovem, vamos colocar entre aspas aí, ele pega um fato que acontece e cria um ódio em cima daquilo para criar um discurso de ódio e justificar uma agressão terrorista por causa de uma
estupidez de um conflito que não foi provocado, e no caso eu estou falando Israel e Hamas, né? Israel estava na boa, estava tranquilo, tomando água de coco, ali, curtindo o visual deles. Quando surgiram os soldados ali, entre aspas, não dá para chamar isso de soldado, isso não é soldado, do Hamas, e aí resolveram sair atirando num monte de jovens, esses sim jovens, prenderam um monte de gente, inclusive sequestraram um monte de gente, e tem sequestrados até hoje, né? Então assim, não dá para você querer defender esse tipo de postura de grupo terrorista, ponto. Eu concordo com Donald Trump, isso é grupo terrorista. Ponto final. Agora vamos continuar. Eu vou deixar aqui no primeiro link uma questão aí um artigo que vocês vão ver aqui, que foi do NPR, onde ele conta aqui a história do Mahmoud Khalil, onde ele conta o que aconteceu e tudo mais, tá? Aí vocês vão ver como ele foi preso, ele estava na manifestação e tudo mais, certo? Esse é o ponto 1. No ponto 2, nós vamos ver uma outra notícia do Euronews, tá? Que conta que os Estados Unidos prenderam e buscam deportar um estudante da Universidade da Colômbia, pró-Palestina e tudo mais. E aí eles pintam essa história como se fosse o governo Trump perseguindo um pobrezinho de um estudante palestino, que na verdade ele nem é palestino, se eu não me engano ele é sírio, foi morar no Líbano, e enfim, não tem nada a ver com a Palestina. Ele quis criar esse ativismo, porque ele é jovem, né? Ele gosta de, em vez de ele sentar ali, estudar e virar alguém na vida, não, ele quer fazer manifestação, para não fazer... Quer ajudar? Vai lá! Eu sou totalmente a favor dessas pessoas. Eu quero defender eu quero defender... Beleza, vai lá então. Você quer defender? Pega uma arma e vai lá lutar contra. Mas fazer luta dentro de universidades e instigar instigar agressão, fazer pichação, quebra-quebra, isso é coisa de maloqueiro vagabundo, né? Ele não tinha que ser deportado porque ele estava sendo só pró-Hamas. Ele tinha que ser deportado porque ele é um maloqueiro vagabundo. Essa é a realidade, né? Ele estava fazendo bagunça. Ele estava fazendo tumulto, ele estava fazendo as pessoas perderem tempo. Uma coisa que me deixa muito irritado é quando eu vou em Downtown Houston e tem ali tem os negócios das manifestações, bem na frente do Galeria, ali tem várias. Quem for lá, já passou, já viu, escreve aqui. Na frente do Galeria, fica ali, 20 pessoas, que você olha pra cara dele e você fala, ele não é palestino nem a pau, isso é mexicano. Mas tudo bem, não vamos estereotipar as pessoas, né? Mas eles ficam ali com a bandeira da Palestina, falam, eu sou contra. Eu sou totalmente a favor do exército, do Army, pegar essas pessoas e falar assim, então tá, vou te levar, já estamos mandando muita gente para os seus países de origem, vamos pegar você, vamos levar para a Palestina, vamos te deixar lá, e aí você defende ali o que você está levantando a bandeira aqui. Não, meu caro, levantar a bandeira é fácil, vai lá, tá? Eu sou a favor disso. Se você é a favor também, escreve aqui. Mas vamos lá. Aí você lê essa notícia e você fala que, poxa, coitadinho, né? É um pobre estudante, imigrante, que veio para os Estados Unidos, conseguiu o green card dele, e ao invés de calar a boca, ficar quieto e somar com o país, ele quer fazer uma manifestação pró-grupo terrorista que está do outro lado do mundo, que se fosse tão bom, ele não tinha saído de lá e vindo para cá. Mas aí ele está ali. E aí a gente vê a mídia colocando esse cara como um pobre coitado. Mas vou trazer uma coisa aqui para vocês. Eu vou deixar aqui um artigo do New York Times. Lembra, se você é donzela de político, agora é onde você vai fechar sua boca, tá? Por quê? Porque o New York Times não é uma mídia de direita, tá? E aí, vocês vão olhar que essa matéria aqui foi publicada em, se eu não me engano aqui, eu não tô conseguindo ler a data aqui, porque eu tô fora do... Aqui, eu achei. Foi publicada no dia 10/9/2024. 10/9, setembro, tá? Setembro, era Biden. Não tinha nem acontecido a eleição ainda, era Biden. E lembram que nas pesquisas o Biden estava ganhando? Então, este mesmo senhor, este mesmo rapaz, esse jovem, que veio lá do outro lado do mundo
para encher o saco aqui e ficar fazendo bagunça ao invés de estar estudando dentro da universidade. Ele estava fazendo bagunça. Universidade é para estudar, universidade não é para levantar bandeira para encher o saco de ninguém. Universidade é para você ir lá adquirir conhecimento, não é para você ir lá fazer qualquer tipo de protesto. Quer fazer protesto? Faz na frente da sua casa. Coloca a bandeira ali na frente da sua casa, tá tudo certo. Mas você encher o saco dos outros é um pouco complicado. Mas aí vocês vão ver que, neste caso aqui, eles estavam ali fazendo uma defesa pró-Hamas, contra a invasão de Israel, que na verdade é a mesma história. Eu fico confuso, porque o Donald Trump fala a Palestina, através do Hamas, não fala o Palestina, fala o Hamas invadiu Israel e destruiu, e foi por isso que Israel respondeu. Eu concordo, tá? Eu concordo, falei no começo do vídeo. O que eu não concordo é o Donald Trump dizer que a Ucrânia invadiu a Rússia. Caramba, é difícil a gente entender esses políticos, né? Eles falam que é mais agradável pro interesse deles e não o que a gente precisa ter um pouquinho, a gente precisa ter dois neurônios, tá? Os dois precisam conversar, porque se só um ficar sozinho, fica difícil para você entender como é que funciona a política. E aqui vocês vão ver claramente que este mesmo grupo da Universidade de Colômbia já estava fazendo protestos, inclusive protestos com destruição de patrimônio público, para chamar a atenção do Hamas e da Palestina, né? Pró-grupo terrorista. Então, se você está sensibilizado achando que era só um rapaz que estava aleatoriamente parado na Universidade de Colômbia e com uma bandeirinha ali, com uma bandeirinha branca e uma bandeirinha do... Não é, se vocês olharem inclusive vídeos ali, existem vídeos na internet que rolam, que não tem só nesse grupo, eu não estou falando desse rapaz não, tá? Eu não vi nada desse rapaz, eu vi ele falando que eu não entendo o árabe, né? Não entendo nem a língua do que esse cara tá palestino, sei lá o que ele estava falando, mas ele ali estava transcrevendo, dizendo que ele estava justificando e defendendo o Hamas, não só nesse protesto como em outros. Mas eu vi, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver os mesmos, a bandeirinha ali do ISIS, tá? Do Estado Islâmico, nestas plural, mesmas manifestações. Tá? E aí eu pergunto para vocês, nós tivemos aqui o 11 de setembro, nós temos um país extremamente traumatizado, a palavra não é complexado, traumatizado pelo que aconteceu no dia 11 de setembro, nós temos um país que já teve um monte de ataque terrorista, nós tivemos ataques terroristas fora do território americano, dentro de bases americanas e contra cidadãos americanos e contra militares americanos em diversos lugares do mundo. Aí vem um cretino desse e acha que ele tem direito de fazer um protesto dentro dos Estados Unidos contra um agressor dos Estados Unidos. Aí me diz, como é que você vai defender um infeliz desse? A mídia tá tentando, tá? A mídia tá tentando vitimizar. Mas como é que você vai defender um infeliz desse daí? Merece um cara desse ter um green card para estar dentro dos Estados Unidos? Ele não ganhou através dele, com certeza. Ele ganhou através dos pais ou de alguma situação, casou com alguém, parece que ele casou com uma americana, né? Aí eu pergunto para você, o que essa americana tem na cabeça de casar com um cara que é defensor de agressores do próprio país dele, né? A gente começa a olhar aí que existe um problema social muito grande, como eu disse para vocês, o problema dos Estados Unidos não é só o imigrante, né? Nós temos aí um percentual de imigrantes que são extremamente problemáticos e o que eu puder fazer para trazer isso aqui à tona e as pessoas e colocar o dedo na ferida, vocês sabem que eu coloco. Mas nós temos um outro problema que eu não tenho nem direito de me meter, mas que é do próprio cidadão americano que tem uma revolta política ou com políticos que acabam abrindo as portas para que esse tipo de situação aconteça. Então, eu tenho obrigação, a partir do momento que eu tenho direito de criticar, eu tenho obrigação de vir aqui também e trazer defesa, mesmo não concordando com a situação política, eu tenho que trazer defesa para o que é certo e o que é errado.
né? E essa defesa que as pessoas estão fazendo, querendo aí agora, a Caroline Leavitt, a porta-voz lá da Casa Branca, agora ela se queimou porque ela tá falando besteira, porque ela agora tá indo contra o coitadinho. Não é coitadinho, não. Tá? E quando o Donald Trump diz que essa é a primeira de muitas, eu realmente espero que ele cumpra a palavra dele, que seja a primeira de muitas pessoas que tirem apoiadores de terroristas de dentro dos Estados Unidos. Sou totalmente contra isso, sou totalmente contra esse tipo de manifestação e honestamente eu acho que a polícia deveria monitorar muito de perto esse tipo de manifestação. E o ICE, né? Você está manifestando aí pró um inimigo dos Estados Unidos, você não tem que estar aqui então. Você não tem que estar aqui, você está jogando contra. Então, cara, vai lá, pega a arma e vai lá defender eles. Não fica enchendo o saco dos outros aqui e nem colocando a vida dos outros em risco por causa disso. É isso aí, deixa a sua opinião aqui embaixo, por favor, com respeito, né? Se for sem respeito, eu vou ocultar você do canal e você não comenta mais aqui. Então, por favor, com respeito, a gente consegue debater e a gente consegue chegar a alguns pontos que eu acho que a gente soma no conhecimento um do outro aqui. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado.